Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nino. Vamos falar de instrumentos de políticas ambientais. Então, existem dois grandes grupos de instrumentos: instrumentos de comando e controle e os instrumentos econômicos. Os de comando e controle vão ser mais baseados em leis, em regras e punições, e econômicos, taxações, imposto, muitas outras coisas também, incentivos. Então vamos lá. Instrumentos de comando e controle. Alguns tipos, padrões de poluição e fontes específicas. Então, limites que o Estado impõe para a emissão de determinados poluentes. Geralmente, as resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente possuem esse limite para a questão da água, por exemplo, a demanda bioquímica da água, oxigênio, pH, entre outras coisas. Controle de equipamentos, então instalação de filtros e exigências de uso de tecnologia limpa, como, por exemplo, a substituição das embalagens de papelão por embalagens de plástico retornáveis. Então, existe essa questão. Controle de processos, substituição de insumos, por exemplo. A fonte de energia utilizada na produção do serviço deverá ser fonte renovável. Tá? Então, existe a imposição de que os processos dentro de uma empresa utilizem fontes renováveis ou que tenha o mínimo de poluição. Tá? A gente já falou, a gente fala bastante disso na aula de gestão ambiental empresarial, tem aqui no canal. Aliás, de produção sustentável dentro da disciplina de gestão ambiental empresarial. Controle de produtos. Estabelecer normas para a fabricação de produtos cujo consumo final seja de baixo consumo energético. Então, exemplo, geladeira, carro. Tá? São produtos que, aliás, consomem muito o produto em si, mas buscar as variáveis desse produto que consumam menos energia. Então, você tem aí os selos, o próprio Metro, também os selos de maior eficiência de produtos. Mas isso também existe normas. Proibição total, restrições de atividades, definir áreas e horários para instalação e funcionamento de certas atividades, tá? Então, por exemplo, aqui está horário, mas podia ser sazonalidade. Então, existe na Amazônia um período de defeso, que você não pode pescar, porque é o período de reprodução do peixe. Então, o Estado também regula através disso. Normas de implantação, definir regras que normatizam a implantação das empresas. E multas, definição e aplicação de sanções objetivando a correção, a conscientização e preservação. Então, existe a lei de crimes ambientais, a lei de 98. Tá? Isso tudo que a gente está falando aqui está dentro daquele poder de polícia do Estado, aquele monopólio da força do Estado, tá mais nesse sentido. O zoneamento e planejamento que visa regular a ocupação do solo, restringindo o tipo de estrutura que será construída em determinado local. Não existem vários instrumentos: zoneamento ecológico econômico, zoneamento urbano, ordenamento territorial, para que a ocupação do solo seja uma ocupação com o mínimo de dano possível. Existe toda a lei do Estatuto da Cidade, aplicada aos ambientes urbanos, que tem aula aqui no canal. Zoneamento ambiental municipal também tem aula no canal. Você planejar a ocupação daquele local para as pessoas ocuparem as regiões mais seguras, e também aquelas regiões não devem ser ocupadas, aquelas regiões mais sensíveis do ponto de vista ecológico. Aí existem também as licenças, que é uma concessão especial ou não, de autorização para funcionamento de empresas que podem trazer algum tipo de prejuízo ao meio ambiente. Na verdade, a licença está dentro do processo de licenciamento ambiental. Aí você tem a licença prévia, a licença de operação e a licença de instalação. Tá? E tudo isso vai guiar a elaboração do estudo de impacto ambiental. Na verdade, o estudo de impacto ambiental tem como objetivo ali fazer uma análise, e se for mostrado viável do ponto de vista ambiental e econômico, aí sim se busca o licenciamento. Mas para você ter uma licença, você precisa de um estudo de impacto ambiental e de um relatório de impacto ambiental, que é a RIMA. Cotas de extração para controle do uso de recursos naturais. Então, definição de quantitativos para a utilização dos recursos naturais disponíveis em determinada área, muito parecido com o que a gente falou no início. Aqui pode ser numa área específica também. Então, aconteceu recentemente lá em Curitiba, passou por uma escassez de recursos hídricos,
E aí o governo começou a colocar uma cota para as pessoas utilizarem a água, para essa escassez não agravar. Tá? Estou falando no ano de 2022, mas foi lá, final de 2021 para 2022, que na metade de 2021, que Curitiba, o Paraná como um todo, passou por isso. As políticas de comando e controle são determinadas legalmente e, portanto, não dão aos agentes econômicos outras opções para solucionar o problema. Como falei, né, o uso da lei, da força, para que agentes econômicos, tanto pessoas como empresas, sejam forçadas a agir daquela forma. As principais críticas ao seu uso são ineficientes economicamente, porque não considera diferentes estruturas de custos dos agentes privados para a redução da poluição, então pode ser muito custoso e aí acaba sendo não viável economicamente. Custo administrativo elevado, custo de transação, inclusive para você monitorar, né? Por exemplo, desmatamento ilegal da Amazônia. Todo ano tem. É muito difícil você monitorar. Claro que flutua, mas às vezes o governo modifica a forma de controle e os infratores acabam encontrando forma de driblar o próprio monitoramento e aí o desmatamento volta a crescer. Então, é muito custoso manter o sistema. Imagina o sistema que o governo usa para conter o desmatamento, o DT, lá os satélites, tudo isso tem um custo. Barreiras à entrada. Então, construção de licenças não comercializáveis tende a perpetuar a estrutura de mercado existente. Por quê? Eu falei que existe o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental, tudo tem um custo para você fazer isso, você demanda de profissionais, né, com seus salários, tem um custo da própria pesquisa em si. Então, não é qualquer empresa que vai ter condições de fazer esse tipo de estudo. Pode faltar profissional. E aí, como com poucas empresas, né, reduzindo o número de empresas que podem atuar em determinado setor, o que vai acontecer? A estrutura de mercado pode tender a ser um oligopólio ou monopólio, que nós vimos em aulas anteriores. E aí, essa estrutura de mercado, tendo o poder de barganha dos vendedores, pode ser prejudicial, de modo geral, para a sociedade. É claro que isso pode ser até contido se a gente tentar avançar aí na capacitação, incentivo, mas já é outra história. Mas existe essa barreira quando a legislação ambiental começa a ficar muito rígida de fato. De fato. Aí, mediante essas críticas, tá, alguns autores defendem mais princípios econômicos de mercado para que a questão ambiental, o Estado tente regular a questão ambiental, na verdade, instrumentos econômicos. Então, você tem o princípio do poluidor-pagador e o princípio do usuário-pagador, a taxação de emissões de CO2, taxa de limpeza pública, subsídios, mercado de direito de poluição, licença da poluição negociáveis, taxação de emissões de poluentes. Então, a taxa ainda se inclui em instrumentos de mercados, tá? Instrumentos de controle são mais esses daqui, de lei, de punição, enfim. Instrumento de mercado é quando envolve meio que dinheiro, seja para você emitir, para você pagar pelo uso dos recursos naturais, enfim. Tarifa sobre fluentes, sobre usuários, sobre produtos. E aí vem subsídios. Olha, o governo pode taxar as empresas que são poluidoras, ou ele pode subsidiar as empresas que são mais limpas. Ele pode oferecer empréstimos a juros mais baixos, diversos incentivos fiscais, tá? Redução, inclusive para moradia, você tem alguns municípios que reduzem o IPTU do contribuidor físico mesmo, quando ele utiliza aí uma construção sustentável, quando ele faz uma construção sustentável, quando atende determinadas normas de padrão de construção sustentável, tá? Sistema de devolução de depósitos, sistema de consignação. Então, sobretaxa para produtos potencialmente poluidores, caso não haja poluição. A taxa é reembolsada, tá? Então, você tem aí uma sobretaxa, mas se ele poluir menos, ele consegue reembolsar isso de imposto que foi pago. Seguro ambiental obrigatório, também. Sustentação de mercados. Manutenção e criação pelo governo de mercados para resíduos industriais. Então, por exemplo, o governo pode incentivar aí o mercado para resíduo urbano também, de catadores de lixo, né? Ajudando aí as cooperativas com apoio técnico, logístico, enfim. E mercado de direito de poluição. Aqui se inclui, por exemplo, o mercado de carbono, que cada país tem sua cota de emissão. Aqueles países que estão emitindo abaixo dessa cota podem
podem comercializar com os países que estão emitindo acima, pode receber uma compensação para que os países que emitem acima continuem emitindo acima, desde que o balanço total entre os dois países, se for uma relação bilateral, se equivala ao que estabelecido nas metas internacionais, o mais conhecido Protocolo de Kyoto. Então, você tem incentivos financeiros para a tecnologia mais limpa também. Então, taxas e tarifas é o valor pago pela poluição de modo a internalizar a externalidade. Isto é, considerar o custo ambiental no preço final. Porque quando a gente olha, eu falei na aula anterior, a lei da oferta e da demanda, ali para se chegar àquela lei você tem os custos, né? Aquela reta da oferta e da demanda, ela varia em relação aos custos. Por exemplo, a reta da oferta tem um custo para você produzir um determinado produto, é baseada na diferença entre o custo e o preço que ela está sendo vendida ali, o lucro. Só que esse custo, se a gente pensar na oferta, que são as empresas que oferecem os produtos, ele é baseado nas questões internas, nos processos internos da empresa. E a gente já falou aqui na disciplina, né, no canal, tem vídeo falando, mas é bom ressaltar que os processos produtivos, muitos dos efeitos deles acontecem em ambientes que são fora da empresa. Imagina uma indústria que polui e joga a poluição no rio. Esse rio ele vai ser contaminado e vai causar um problema para uma determinada população que mora ali no entorno. Só que esses custos que a população vai ter para se tratar, inclusive pode ser danos mortais, né? Ele não vai estar dentro dos custos para a empresa. A princípio não vai estar. A princípio vai ser um problema externo à empresa. Por isso que é chamado externalidade. Tá? O que é que a gente vai tentar fazer, o que o Estado vai tentar fazer com taxas e tarifas? Vai tentar internalizar. Você quer poluir aqui? Primeiro tenta diminuir a tua poluição. Se não dá, ou então paga uma taxa aqui para que o Estado tenha condições de fazer políticas para melhorar as condições de vida dessa pessoa, talvez até remanejar essa região perigosa, ter uma rede de assistência de saúde mais adequada, caso esses problemas venham a acontecer, enfim. Então, existe isso aí. Vamos lá para os principais tipos de taxas e tarifas. Então, taxa sobre efluentes, cobrança por unidade de lançamento de determinado poluente no meio, taxa de tarifa sobre o usuário, pagamentos pelos custos de tratamento público ou coletivo de determinado recurso. Exemplo, a água potável. Então, é cobrado aí, quando você compra água, você tem, assim como qualquer outro produto, você tem aí tributo implícito, né? Existe o princípio do poluidor pagador e também do usuário pagador. Assim, o princípio do poluidor pagador e do usuário pagador diz que o ônus, para quem vai ser o ônus da poluição, né? O Estado vai tentar determinar. O economista mais clássico ele vai dizer que o ônus vai ficar sempre dividido. Porque se você taxa o teu produtor, né, o teu poluidor, está produzindo algo e poluindo, ele vai repassar esse custo no preço do produto. Então, uma parte desse custo vai ficar com o usuário. Se o preço do produto aumentar, a tendência é você ter, no geral, nos mercados, uma quantidade menor de produto consumido, né? Menos pessoas querendo comprar a um preço mais elevado. E aí, justamente porque a curva da oferta se desloca para a direita, se você lembrar da aula anterior, e alcança a curva da demanda num ponto mais abaixo e mais à direita. E mais à direita. Então, no caso do aumento do preço, a curva se desloca para a esquerda, tá? Estou me confundindo aqui. A curva se desloca para a esquerda e aí você está num preço mais alto e numa quantidade menor. Então, mas esse preço o consumidor vai pagar no final. Essa que é a ideia principal, tá? Eu até concordo que na prática funciona assim mesmo. Então, taxas sobre produtos. Incidem sobre preços de produtos que geram poluição no momento da sua produção e consumo, ou para os quais tenha sido implementado o sistema de remoção. Tá? Adicionalmente às taxas e tarifas, existem os seguintes instrumentos econômicos de política ambiental: os subsídios, distribuição, empréstimos, incentivos fiscais e criação de mercados ambientais. Aqui se inclui o mercado lá do carbono, aqui o subsídio a gente pode considerar quando o governo, ele, através dos bancos públicos, principalmente, a gente falou isso em outra aula, né? Ele coloca um critério socioambiental aí para fazer um financiamento de um projeto, né? O BNDES, o Banco do Brasil,
E aí ele coloca critério ambiental para que você tenha acesso a esse financiamento e, geralmente, um financiamento a um empréstimo mais viável do ponto de vista financeiro, econômico, né, com taxas menores ou um prazo maior para ser pago. Mercados ambientais são ferramentas que podem ser usadas como instrumentos econômicos ambientais. Algum exemplo? Aqui as licenças de poluição negociáveis, crédito de redução de emissão, tá? Aquilo lá que eu falei da questão do carbono, criação de mercado de carbono. Então, instrumentos de mercado via quantidade, não via preço, custo, tá? Geralmente tá quando você tem uma grande quantidade de players, aí você tá mais o preço ele, claro que ele sempre vai ser importante, mas a quantidade ela vai acabar compensando por causa do ganho de escala, ok? Então, ganho de escala é quando você produz muito e seu custo unitário ele diminui, né, diante da grande produção. Só vocês pensarem no varejo no atacado. No atacado, quando você compra de muito, você acaba num preço menor, né? Isso mesmo o processo produtivo explica. Quando você produz de muito, no geral, você consegue reduzir o preço unitário, mas tudo tem um limite. O governo determina o nível máximo de poluição agregado, permitindo e divide entre cotas. E também está falando aqui quantidade, porque o nível máximo de poluição ele não vai ser determinado no preço ali que se paga para conter aquela poluição, e sim na quantidade, tá? Então, o governo vai determinar o nível máximo de poluição agregado, seja de todo o mercado, ou no caso do mercado de carbono, não existe um governo global, né, mas uma convenção de países. Vai determinar o nível máximo de poluição dos países e vai dividir por cota, quanto cada país vai poder emitir. Só que essa divisão, no caso que ocorre com o protocolo de Kyoto, ela é baseada no tamanho da população do país, enfim, no nível de desenvolvimento e também no histórico. O quanto esse país já emitiu historicamente. Por isso que os países desenvolvidos eles acabam tendo metas mais ousadas e têm que comprar crédito de carbono para manter esse nível de industrialização. Claro, os países que ratificam e cumprem o protocolo de Kyoto. E falando justamente disso, olha, mercado... Porque existem outros mercados, tá, de poluição negociável, mas o mercado de carbono é o mais conhecido deles. Então, olha só, cada país signatário tem cotas máximas que pode emitir, podendo negociar com os demais países excessos que sobra. Seguro ambiental obrigatório. Mercado nos quais o risco de penalidade, multas e ações por danos ambientais são transferidos por as companhias de seguros. Geralmente tem companhia de resseguradoras, inclusive, por trás. Né? Então, quando a gente fala em desastres naturais, que geralmente quando ocorre atinge uma população grande, né? Um acidente de trânsito, por exemplo, o mercado de seguro ele é um pouco diferente. Porque você tem as seguradoras que oferecem, por exemplo, para automóvel, risco de desastre compensar, geralmente é uma apólice que você inclui no teu seguro, tá? Para compensar uma perda de um automóvel por um desastre natural. Nem sempre está, nem sempre também é disponibilizado, mas a seguradora que oferece, imagina se acontece uma inundação e atinge toda a cidade, e aí atinge vários carros com esse seguro, vai ter prejuízo para a seguradora, tá? Que ela está oferecendo isso com uma apólice de seguro. Só que geralmente por trás dela ela faz um resseguro com uma outra seguradora geralmente uma empresa maior, que é essa outra seguradora que vai cobrir as perdas de desastres naturais. Por quê? Porque um desastre natural é difícil acontecer vários ao mesmo tempo. Acontece muito, mas assim, considerando uma região global, que as seguradoras de desastres naturais costumam ser globais, né? Munique C, Suíça C. Então, acontece lá no Brasil, ela tem um prejuízo aqui no Brasil, em termos de região, mas ela tem uma compensação aí em outro país que as pessoas pagaram por aquele seguro e não aconteceu nenhum desastre. É claro que, na prática, as seguradoras elas têm sido mais cautelosas, principalmente com a questão das mudanças climáticas. Então, ela tem aumentado aí o preço dos seguros, porque as mudanças climáticas têm proporcionado, junto ao crescimento populacional, um maior número de desastres naturais também. Os prêmios refletiriam os prováveis riscos ambientais da atividade e os controles de poluição necessários. Tá?
Aqui, risco ambiental está mais relacionado a risco de processo produtivo da empresa, tá? Não é aquele enchente, inundação. Rompimento de barragem é um desastre ambiental. Por quê? Desastre ambiental são aqueles que a origem são em processos antrópicos, tá? Construção de uma barragem, uma explosão nuclear. Desastre natural é aqueles que a origem são em processos naturais. Ambos podem atingir uma grande população. Um exemplo de desastre ambiental, lá o Brumadinho, né? Desastre de Brumadinho. A busca por prêmios mais baixos atua como incentivo para que o agente poluidor reestruturar a sua atividade a fim de torná-la menos ofensiva ao meio ambiente. Por quê? O que é que acontece? Prêmio é o preço lá que você está pagando no seguro, e para que a seguradora te ofereça um preço mais baixo, você tem que comprovar que você está seguindo direitinho as normas, ou até mais do que isso. Imagina que eu quero montar uma mineradora e eu quero fazer um seguro, mas o pessoal do seguro vai ver como é que eu estou atuando. Se eu não tenho certificado, se eu não tenho nada, o risco de acontecer um acidente são grandes. Eles não vão querer oferecer um seguro num preço baixo. Para eles, para começar para eles, eu vou ter que oferecer um preço mais alto. Então, existe essa questão econômica dentro do seguro, tá? O mercado de seguro ele vai ser guiado pelo risco ambiental, porque se acontece um acidente, alguém vai ter prejuízo, ou pode ter prejuízo, ou pode ter diminuição do lucro. Então, isso tudo tem que ser muito bem avaliado para que o mercado funcione, tanto por quem está oferecendo ali aquele seguro contra aquele risco ambiental natural, quanto para quem está atuando, tá? Sustentação de mercados específicos. Então, manutenção e criação pelo governo de mercados para resíduos industriais potencialmente rentáveis, que podem ser reciclados a baixo custo ou diretamente reutilizados por intermediários de preço mínimo garantido pelo próprio governo, ou subsídio no caso de preço de mercado ficar abaixo de certo valor. Imagina que existe um mercado para catadores de latinha, e de fato existe. Só que existem várias cooperativas e o preço, como qualquer outro produto, vai flutuar, tá? Inclusive o poder aquisitivo das empresas que compram esses produtos recicláveis. O governo pode determinar que, se faltar mercado, uma quantidade mínima de produtos recicláveis para serem adquiridos, o próprio governo vai comprar a um preço mínimo, para que os catadores, as cooperativas, não fiquem no prejuízo. Tá? Estou falando aqui uma situação hipotética, mas que o governo pode usar na prática para incentivar, na prática ele está subsidiando, uma atividade que é benéfica ao meio ambiente. Atualmente, os instrumentos econômicos são vistos como os principais meios de correção das deficiências de mercado. No geral, tenta se resolver pelos próprios princípios da economia. Tá? Como eu falei lá, uma curva de oferta e demanda pode existir no mercado de seguro ambiental. E aí o governo tentar meios para incentivar aí o mercado a se desenvolver. A falha de mercado ocorre quando os custos dos bens e serviços não refletem os ônus social. Aquilo que eu falei, a empresa está poluindo, ela tem os custos do processo produtivo, mas tem os efeitos externos, externalidades que atingem outras pessoas que não fazem parte desse custo. O ideal é que isso seja internalizado, mas se isso não é internalizado, é visto como uma falha de mercado. Então, dando lugar às chamadas externalidades negativas, que é no caso da poluição ambiental. Na teoria econômica também pode existir externalidade positiva. Tá? Imagina que essa indústria atraia mais pessoas para aquela região. E aí os pequenos produtores dali, que comercializam, por exemplo, alimentos, eles podem se beneficiar. Seria uma externalidade negativa de ter um mercado consumidor maior. Uma externalidade positiva, perdão. Então, externalidade é um termo usado na economia para falar um efeito externo ali à empresa, o mercado onde ela atua, teoricamente externo, que pode ser bom ou ruim. Mas no caso da poluição ambiental, é uma externalidade negativa, tá? Tem que ser usado sempre nesse sentido, né? Sempre com esse adjetivo, externalidade negativa. Quando o mercado for incapaz de regular, via preço, o consumo dos bens naturais, a intervenção pública se faz necessário. Então, eu não acredito que você vá ter um meio ambiente equilibrado sem intervenção do Estado. A gente viu que existem várias correntes políticas e econômicas e algumas correntes acreditam que existe. A gente tem que saber respeitar todas as correntes.
Algumas correntes acreditam que não tem como você manter o equilíbrio econômico com o mercado, então você precisa romper com a estrutura de mercado, com o capitalismo, ok, mas é difícil a gente imaginar sem a figura do Estado, apesar do Estado ser um mal necessário, como fala o Thomas Hobbes, ele causa uma série de problemas, sim, inclusive de perda de liberdade, ser muito advogado, mas tudo tem seu preço, né? Uma liberdade absoluta pode virar libertinagem. E então, para isso que existe a função do Estado, para regular uma série de coisas que podem ser nocivas tanto ao indivíduo, o indivíduo pode causar ao outro, mas o indivíduo também causar à coletividade. Então, aqui a nossa referência, Vark, Silva e Silva. Tá? Nós temos utilizado aí nessas aulas de macroeconomia e meio ambiente.